A Amazônia é um dos mais importantes patrimônios ambientais. Abriga a maior bacia hidrográfica do mundo e é lar de uma rica biodiversidade. E tem um papel crucial no regime de chuvas do continente e no equilíbrio climático do planeta. Na região também vivem mais de 25 milhões de pessoas, incluindo populações tradicionais como índios, quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativas. Muitas delas vivem em áreas protegidas como terras indígenas e unidades de conservação ambiental. O Brasil tem grande orgulho de ter reduzido significativamente o desmatamento na Amazônia brasileira. Essa redução foi uma das principais contribuições no mundo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Uma das iniciativas brasileiras que tem contribuído para esse resultado é o Fundo Amazônia, que investe em projetos de combate ao desmatamento e de uso sustentável da floresta. O Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES, em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e responsável pela captação e aplicação dos recursos e pelo acompanhamento dos projetos apoiados. Doações para o fundo podem ser feitas por governos e empresas. Agora nós vamos falar alguns dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. No Instituto Mamiruá, onde tem os conjuntos de ações voltados para o manejo florestal comunitário, a proteção ambiental e também o componente de monitoramento, no sentido de verificar se as ações realizadas no projeto estão tendo o impacto previsto. Mas o que o projeto leva para eles é o conhecimento a mais, onde eles contribuem com a formação na parte da área de agricultura. É muito importante que exista o Fundo Amazônia, no sentido de beneficiar principalmente quem vive na floresta e quem precisa das florestas. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento que foi criado pelo novo Código Florestal, que possibilitou uma virada de página na regularização ambiental, e quase a totalidade dos imóveis rurais do Acre estão na base de acompanhamento do órgão ambiental. Ele veio para criar um instrumento mais ágil, que viesse trazer também alguns benefícios que possibilitariam a esse produtor de poder pagar o seu passivo, proteger as águas e também ter uma reserva legal produtiva. Tendo como um caso emblemático o sítio Nova Jerusalém, de propriedade de seu Geraldo, foi analisada a situação ambiental do seu imóvel, o que estava em déficit ambiental, ou seja, que faltava para ele cumprir a legislação. Ele assinou um compromisso de regularizar e, com isso, a propriedade de seu Geraldo obteve o desembargo ambiental, inclusive a regularização de multa ambiental. Primeiro ele recebeu o cadastro, depois já recebeu também o desembargo. Fez o projeto e conseguiu crédito pelo banco quando o Fundo Amazônia abriu a oportunidade de apoiar projetos de implantação do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental, obtendo resultados que hoje estão se tornando até referência no país. E um dos projetos mais importantes que tem no INPE é o Programa de Monitoramento da Amazônia. Existem muitas teorias sobre o desmatamento, e ele é feito para a área de pastagem, mas ninguém tinha isso comprovado numericamente. Quando começa uma fiscalização mais efetiva, esses grandes desmatamentos começam a diminuir, apesar de ter esses atores de desflorestamento, tendo uma cerca de 20% de área entrando em regeneração. Aqui no Brasil, tem cerca de 3.000 achaninkas que desenvolvem um trabalho desde 1989, como um trabalho de recuperar e restaurar todos os danos causados pela exploração de madeira, desmatamento da conversão de pastagens, com o manejo de fauna silvestre. E para a recuperação dos rios, foi plantado mais de 1 milhão de mudas. Aqui fora do território, agora é importante saber que ali estava o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia estava dialogando com exatamente o que eles estavam fazendo nesses últimos 20 anos, que era lutar para a floresta ficar de pé e recuperar.
E hoje tem sido levado o modelo que eles têm desenvolvido na comunidade e no centro em Orecatami, também para outros municípios, para outros estados. E é esse ponto que eles estão querendo alcançar perante o mundo. E para dizer para as pessoas que acham que o índio não sabe fazer nada, porque são poucas pessoas que sabem, que entendem como o índio sabe viver. Eles têm algo em torno de 500 mil famílias de assentados de reforma agrária na Amazônia. É um trabalho de pano focado no sentido de um ambiente econômico onde essas famílias possam prosperar sem essa gestão ambiental. E fica quase impossível para o agricultor, porque ele vem no primeiro momento e pensa em produzir, e ele acaba desmatando e degradando sem o conhecimento. Fizeram uma coisa errada, que foi derrubar a mata, mas sobreviveram. Aí apareceram pessoas do IPAM atrás deles, e então daí para cá foi só proteger a mata. Nem com a presença dos técnicos lá, se começa um processo de reconstrução nas atividades produtivas. Os cursos oficinais fazem com que o agricultor tenha uma perspectiva. O encontro do Banco Fundo Amazônia se dá justamente por essa convergência da missão das duas instituições. Reduzir e, se tudo der certo, terminar com o desmatamento da Amazônia. Para eles foi como mudar da alçada para o filé. O elenco do mais a desenvolver é o mais presente. Sempre sonharam na reserva, porque eles sempre sonharam em preservar e garantir um futuro. E acreditam que para umas pessoas foi bom, que só aguentou. Ser agricultor no estado do Acre é ótimo. E hoje eles, assim, de onde vieram, eles veem que estão vindo a abrir um outro mundo. E então acreditam que é só melhorar mais e esperam que essa recuperação não seja restaurando apenas sua terra, mas a consciência também do ser humano que destrói tudo isso. O senador Randolph Rodrigues é autor de um projeto que proíbe a prática de queimadas na Amazônia legal enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O PL 2.328/2020 submete às penas da Lei de Crimes Ambientais a realização de queimadas durante a pandemia, exceto as que forem autorizadas para controle de pragas e combate a incêndios e as destinadas ao preparo do terreno para agricultura de subsistência. Na justificação do projeto, o senador ressalta que a queimada é um método atrasado que destrói o meio ambiente e aumenta a emissão de gases do efeito estufa. O senador destacou ainda que não são apenas as pessoas que vivem próximas às áreas onde são comuns os incêndios florestais que sofrem com a fumaça. Em situação de queimadas mais intensas, como a de 2019, a névoa provocada pelo fogo viaja milhares de quilômetros e atinge outras cidades, estados e até países. A emergência da pandemia de Covid-19 trouxe mais uma forte razão para que o Brasil acabe com o desmatamento e os incêndios florestais na Amazônia. Antes, sabíamos que isso era fundamental para ajudar a reduzir o aquecimento global, os efeitos das mudanças do clima e a perda da biodiversidade. Agora precisamos também fazer isso para poupar vidas e preservar o sistema de saúde pública, justificou. Com o objetivo de proteger o Fundo Amazônia e permitir a continuidade da atuação em prol do meio ambiente, o senador Jorge Cajuru apresentou o PL 415/2020, que declara o Fundo Amazônia como uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, que tem o objetivo de destinar o valor das doações recebidas em espécie para a realização de ações não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. O parlamentar justificou o projeto argumentado que o atual fundo está sob ataque do governo federal,
com base em acusações infundadas de irregularidades na utilização dos recursos e de priorizar o atendimento aos interesses dos doadores internacionais. No assentamento Mamui, localizado no município de Itupiranga, região sudeste do Pará, recuperar as áreas degradadas é uma questão vital para as famílias de agricultores e para o meio ambiente. Isso porque as ações de recuperação diversificam a produção, contribuem para a segurança alimentar, diminuem o passivo ambiental e melhoram a renda dos agricultores. O local é um dos pontos de implantação das ações do projeto IvaFlora, um dos 19 projetos de ação que fazem parte do projeto integrado da Amazônia. As 70 famílias do assentamento sabem que é preciso recuperar as nascentes, beiras de rios e as áreas de reserva legal, pois, dessa forma, além de melhorarem a condição produtiva dos seus lotes, se adequam à legislação ambiental na Amazônia. Uma dessas famílias é a do João Francisco Pinheiro, conhecido como Seu Sadia. Ele é um dos pioneiros do assentamento Mamui. Chegou no local em 2005, antes mesmo da criação do assentamento, em 2009. Tem uma área de 22 hectares, onde tem gado de corte e leite, cria galinhas, produz queijo e farinha, cuida da roça, do plantio de hortaliças e extrai o açaí e o cupuaçu. Ele conta que a principal dificuldade no lote é recuperar as áreas de preservação permanente e estabelecer a sua reserva legal. Quando chegamos aqui, desmatamos tudo para produzir, para mostrar que estávamos produzindo. Agora, temos que recuperar. A adequação à lei não é fácil, mas não é impossível, desabafa o agricultor. No Pará, o InovaFlora atua em 4 municípios do sudeste paranaense, região que tem mais de 500 assentamentos e reúne elementos da antiga e da nova fronteira de ocupação da Amazônia. O trabalho conta com o apoio de uma rede de instituições governamentais, instituições de ensino e extensão, associações de produtores e secretarias de agricultura. O projeto também tem ações no Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, Mato Grosso e Maranhão. A repercussão internacional das queimadas na Amazônia espalha preocupações entre segmentos exportadores da economia brasileira, onde parte da situação está relacionada ao temor de que o avanço do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia seja abalado após a pressão de países como a França, que convocou mobilização contra os incêndios na floresta brasileira, anunciando ao fim de junho o acerto entre os blocos. Resultou de 20 anos de negociações, mas ainda precisa de aprovação do parlamento das nações envolvidas. Do ponto de vista econômico, a repercussão das queimadas pode provocar impactos no acordo comercial, onde o governo francês, por exemplo, já havia sinalizado que não estava pronto para o acerto. A questão ambiental é o novo álibi para tentar proteger ou até mesmo reverter o acordo. De janeiro a junho, as exportações brasileiras à União Europeia caíram 14,6% ante igual período do ano passado para 20,4 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Economia. A quantia corresponde a 15,7% de todas as vendas externas no país nos 7 primeiros meses de 2019. Os europeus buscaram, sobretudo, mercadorias da agropecuária, como farelo de soja, que custa em torno de 1,8 bilhões de dólares, a soja triturada, que custa em torno de 1,6 bilhões de dólares, e celulose, que custa em torno de 1,4 bilhões de dólares, onde foram os principais produtos que foram procurados pelo bloco. A destruição de vegetação, onde o fogo elimina espécies ativas que podem desaparecer para sempre, como muitos remédios e produtos são retirados de espécies de plantas encontradas na floresta amazônica.
Solo improdutivo, a queimada também pode afetar os nutrientes do solo que tornam improdutivo. A perda da fauna e flora, onde o fogo atinge gravemente toda a vida na floresta e destrói diversas espécies de fauna e flora, o que acaba por causa de um desequilíbrio na cadeia alimentar daquele local. Agravamento do efeito estufa de aquecimento global, onde durante as queimadas acontece intensa liberação de dióxido de carbono na atmosfera. E problemas respiratórios, onde o aumento de monóxido de carbono no ar causa doenças respiratórias na população daquela região. Mesmo representando a maior floresta tropical e de biodiversidade do planeta, a Amazônia está sujeita a sofrer grandes pressões antrópicas pelo uso e, para isso, é indispensável promover projetos para a prevenção e o combate ao desmatamento, conservar a vegetação e praticar o uso sustentável de suas biodiversidades, ampliar a conscientização das comunidades locais sobre a preservação ambiental e, com isso, fornecer ações participativas envolvendo populações locais, comunidades tradicionais e quilombolas, agricultores, recuperar as áreas desmatadas com o intuito de contribuir para a segurança alimentar, melhorando também a renda dos agricultores, readquirir nascentes e beiras de rios para se adequar à legislação ambiental na Amazônia. Algumas ideias que podem ser adotadas em projetos futuros é a incentivação dos reforços para a conservação da biodiversidade e da floresta, sem a necessidade de derrubar árvores, não queimar lixo, folhagens ou entulhos próximos de áreas vegetativas, já que esses materiais devem ser destinados ao local certo e não ser queimados, planejar uma lei que proíba soltar balões, jamais atear fogo nos roçados e nas vegetações sem a permissão necessária dos órgãos ambientais.